união de dois eventos, tá? Eu estou reforçando a ideia de dois, por quê? Porque se fossem mais eventos, a ideia seria parecida, tá? A gente pensaria, mas como não vem ao caso no segundo grau, nos livros não trazem, etc., eu não vou tratar, até porque teria que fazer uma forma um pouco diferente, um pouquinho mais trabalhosa. Geralmente a gente trata com dois eventos, tá? É onde a gente vai trabalhar a união de eventos. Então não vou nem me preocupar por enquanto, pelo menos, em falar da união de 2, 3, 4, 5 e N eventos, tá? Mas a ideia é basicamente a mesma, só que a forma fica um pouquinho mais trabalhosa de deduzir. Mas enfim, quando a gente estava falando do exemplo complementar, quando eu estava dando aquele exemplo bobinho, repito, que é bem bobinho, bem simplório, só para a gente trabalhar mesmo com o assunto, entender o que era a ideia de complementar, vocês perceberam que eu fiquei somando as probabilidades assim, sem mais nem menos. Eu simplesmente falei lá, soma a probabilidade de A mais a probabilidade de não A, né? Pega aqui e dá 1. Por quê? Porque, gente, não tinha nada em comum, né? Lembra que eu falei que o não A, o complementar de A, é justamente tudo aquilo que não está em A? Ou seja, não tinha nada em comum entre os dois. Então, não corria o risco de contar as coisas em duplicidade, certo? Agora, quando a gente for falar da união de dois eventos, o que é a união de dois eventos? A união de A e B, certo? Eu posso ter assim, ó, tem lá o meu conjunto universo, que aqui em probabilidade a gente é o nosso espaço amostral, e eu posso ter o A aqui e um B aqui. Lindo. Certo? Aí a gente diz que neste caso aqui, ó, o A está aqui e o B está aqui. Eles não têm nada em comum. A gente diz que eles são disjuntos. A união entre eles é vazia, tá? Tem nada em comum entre eles. Oh, meu Deus. Que esquece, eu estou falando besteira aí. A interseção entre eles é vazia. Tá? Não tem nada em comum entre eles. Esse é um caso bem simples, mas a união entre eles seria a probabilidade de A mais a probabilidade de B, né? Porque eu precisaria o quê? O que seria a união de A e B? Se eu fosse calcular esta probabilidade aqui, ou esta probabilidade, seria o número de elementos que está em A e B, ou B, né? Ou B, tá? Dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, assim, quando eu faço isso, é bem tranquilo, porque quantos elementos tem? Eu só tenho que descobrir quantos elementos tem aqui, mais a quantidade de elementos que tem aqui, e pronto, eu tenho o número de elementos da união. Perceba que, como não tem nada em comum entre eles, quando eu conto aqui, eu só conto uma vez o elemento. Quando eu conto aqui os elementos de B, eu só conto uma vez o elemento. Então, fica bem simples, eu posso somar os dois aí sem problema nenhum, né? Esta probabilidade aqui da união seria simplesmente, ó, que seria isto aqui, ó, eu poderia simplesmente fazer probabilidade de A mais probabilidade de B. Por quê? Porque os dois são disjuntos. Aí essa probabilidade da união fica com essa fórmula simplesinha aí. Certo? Tranquilo. Lindo e maravilhoso. Era mais ou menos a ideia que a gente tinha lá no complementar, apesar do complementar com A formar o conjunto todo. Mas por isso que a gente estava somando sem problema nenhum. Esse vídeo talvez fique um pouquinho mais longo, vai parecer chato, porque eu estou querendo falar de alguns pontos, né, relembrar algumas coisas de conjuntos, mas na apostila aí o exemplo que foi dado foi muito bacana, o exemplo serve quase que para os dois, né, fica fácil de entender, então vou falar algumas coisas adicionais aqui no vídeo, tá? E aí daqui a pouco a gente vê os exemplos aí da apostila. Beleza, essa é a ideia. Bom, só que a gente tem o caso em que o A e o B, tá aqui o nosso universo, nosso espaço amostral, o A e o B, eles não são disjuntos, né? Ou seja, essa interseção entre eles aqui, ó, é diferente de vazio, certo? Eles não são disjuntos, eles têm alguma coisa em comum, esses elementos que estão aqui nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E aí, eu não posso dizer que é simplesmente a probabilidade da união, é simplesmente a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Porque na nossa definição de probabilidade, a gente viu que a probabilidade de um evento
É o número de elementos desse evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, certo? Então, pense aí. Ah, tá. Então, para eu saber o número de eventos da união, o que é a união de dois conjuntos? O que é um elemento que está na união de dois conjuntos? Significa que ele está em A ou está em B. Então, percebam esse ou também. Quando a gente começa a falar muito de ou em probabilidade, esse ou significa que pode acontecer em um ou no outro, ou inclusive nos dois ao mesmo tempo. Então, quando tem esse ou, geralmente a gente faz uma soma, tá? Quando tem aquele qual a probabilidade de ser um número par, ímpar, qual a probabilidade de ser um número par e primo ao mesmo tempo? Esse é bem restritivo, tem que estar nos dois ao mesmo tempo, tá? Ele é bem específico, não pode atender só um. O ou não, o ou é mais liberal, tanto faz, pode estar em um só, pode estar no outro, pode estar nos dois ao mesmo tempo, certo? Essa ideia é importante pegar também, não sei se foi uma boa falar dela agora, mas enfim. Voltando aqui para essa ideia, a probabilidade é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então tá, aí eu vou calcular aqui a probabilidade da união. Poxa, a união talvez esteja difícil de determinar, né? Porque então assim, eu vou contar o número de elementos de A, aí eu venho aqui e conto o número de elementos de A. Ó, contei 1, 2, 3 e contei esses elementos aqui, certo? Vou lá e coloco o número de elementos de A. Para calcular essa probabilidade, né, é só dividir pelo número de elementos do espaço amostral. Para calcular a probabilidade de B, eu vou ter que contar o número de elementos de B. Aí quando eu venho aqui, ó, conta lá os elementos de B e conto esses aqui, ó, certo? Que estão na interseção. O que aconteceu aí, pessoal? Aparentemente está tudo certo, só que assim, perceba, você contou esses elementos aqui quando você contou o A, e depois você contou esses elementos de novo quando você contou o B. Ah, sim, claro, porque eu queria saber os elementos de B. Beleza, só que quando você faz a conta aqui e conta esses elementos de novo em B, você tem mais elementos do que se você contasse todos de uma vez só aqui, ó. Então você não vai ter a probabilidade da união, você vai ter uma probabilidade um pouquinho maior. O que você precisa tirar então? Você precisa tirar aquilo que você contou a mais, que é esses elementos aqui contados em duplicidade. Você contou duas vezes, então você tira eles uma vez. Ou seja, você tira o número de elementos da interseção de B. Uma vez só, certo? Ficou confuso? Tá. Então vamos para o exemplo da apostilha aí, tá bom? Mas a ideia é essa aí. Vamos lá, vamos rever isso aí no exemplo. Aqui no lançamento de um dado, né? Meu espaço amostral são todas as ocorrências possíveis. Então pode ocorrer lá 1, 2, 3, 6, 4, certo? Então tá aqui meu evento B e o meu evento A. Que evento B e A é esse que o senhor está falando, professor? É o seguinte, ó. Qual a probabilidade de se obter um múltiplo de 3, múltiplo de 3 ou de 4? Veja, ou um múltiplo de 3 ou de 4, certo? Pode ser que eles sejam os dois ao mesmo tempo? Não, não pode, porque esses eventos são disjuntos. Não tem como acontecer um múltiplo de 3 e 4 ao mesmo tempo, só com os números de um dado, certo? Tá, beleza, não pode. Mas se tivesse, não teria problema nenhum. Então, se ele for 3, serve, porque eu quero a probabilidade, eu quero que saiam 3, tudo bem. Pode ser o 6? Pode, porque é múltiplo de 3 também. Ah, pode ser o 4? Pode, porque também é o múltiplo de 4. Então, veja. Qual a probabilidade múltiplo? Espero que vocês entendam bem o que é um múltiplo, né? O número é múltiplo dele próprio. Então, por exemplo, múltiplo de 3 é 3 vezes alguma coisa. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, né? Nesse caso, 3 vezes 3 já não entra, mas 3 vezes 1 e 3 vezes 2 entra. Tá aí, ó. Múltiplo de 3, 3 e 6. Múltiplo de 4, só o 4. Perceba que não tem nada em comum entre eles, ó. Certo? Então, a probabilidade dessa união, ou seja, meu evento A ser um múltiplo de 3 ou ser um múltiplo de 4. Então eu quero a probabilidade da união, tanto faz ser uma coisa ou outra aí, certo? Como eles não têm nada em comum, veja, eu tenho 1, 2, 3
elementos em 6, certo? Se eu tivesse calculado aqui a probabilidade de A, seria ser um múltiplo de 3, 2 em 6. A probabilidade de B seria 1 em 6. E você ia ver que isso aqui ia coincidir exatamente, ó. Certo? Por quê? Porque estes eventos aqui, ó, eles são mutuamente exclusivos. Ou seja, quando um acontece, o outro não acontece. Mas, enfim, eu estou calculando a probabilidade da união, tá? Significa, como os conjuntos são disjuntos, eu posso dizer que eles são mutuamente exclusivos. Não corro o risco de acontecer um e acontecer o outro ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Só isso aí, tá? Mas é importante que vocês tenham percebido que, como eles não têm nada em comum, eu consigo calcular a probabilidade da união simplesmente somando as probabilidades individuais. Por quê? Porque os eventos são mutuamente exclusivos, né? Ou excludentes, dependendo da nomenclatura adotada pelo livro. Certo? Então, eu posso calcular a probabilidade da união de dois eventos desta forma. É simples, é só somar as probabilidades. E por que a gente vê essa forma? Porque nem sempre é fácil você determinar qual é a união. Às vezes é mais fácil você determinar só isso e isso, né? E a união não fica muito clara. Então, você pode simplesmente somar. Só que tem um problema. Tá? Vamos para outro exemplo. Qual a probabilidade de se obter um múltiplo de 2 ou de 3 no lançamento de um dado? Então, veja. Um múltiplo de 2. Eu tenho o 2, o 4 e o 6. Tá? Um múltiplo de 2. E um múltiplo de 3. Eu tenho o 3 e o 6 que já está aqui. Ó. Então, está aqui meu evento B, um múltiplo de 3. Tá? Não vão confundir, tá, gente, esse 3 aqui com o de lá de cima. E o meu evento A aqui, que é um múltiplo de 2. Perceba que agora eles não estão sozinhos, né? Então vamos lá. Sobrou o 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Esse aqui é o meu espaço amostral. Aí, qual a probabilidade de sair um múltiplo de 2 ou de 3? Você vê aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 elementos. Então, essa probabilidade da união, né, ou uma coisa ou outra, vai ser o quê? O número de elementos da união dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Que nesse caso aí, a gente contou aqui, ó, seria 4 sobre 6. Tá? Eu não vou simplificar agora não. Ok? Aí você vem aqui pensar, a probabilidade da união é só somar. Vamos lá então. Será que é? A probabilidade de ser um múltiplo de 2. Então, 3 em 6. E a probabilidade de ser um múltiplo de 3? 2 em 6. Quando eu faço P de A mais P de B, eu vou ter 3 sextos mais 2 sextos. Isto é igual a 5 sextos. Perceba que é diferente disso aqui, ó. Certo? Por quê? Porque eu contei este número aqui, ó. Aí seria como se eu tivesse contado. Quando eu contei os elementos de A, 1, 2, 3. Contei 3 elementos, certo? Quando eu contei os elementos de B, eu contei 1, 2. Então eu contei ao todo 5 elementos, cara. Mas não são 5 elementos, são apenas 4, porque o 6 eu estou contando 2 vezes. Então eu vou ter que tirar essa duplicidade que eu cometi aí, certo? Por isso, aí a gente pode perceber, veja, aqui eu consegui determinar qual é
a união, facilmente. Eu só olhei e contei, ficou fácil. Mas nem sempre isso vai ser possível. Então é bom que você entenda que quando os eventos não são disjuntos, não são mutuamente exclusivos, eles têm uma interseção. Para você calcular essa probabilidade da união, quando existe interseção, você vai ter que calcular. Você pode, né, calcular a probabilidade de um evento mais a probabilidade do outro evento. Só que você vai ter que tirar isso que você contou em duplicidade. Você não vai tirar duas vezes. Você só vai tirar uma, porque a primeira vez que você contou, tudo bem. Você só não precisava ter contado de novo. Então você tira uma vez essa interseção de A e B. Certo? Tira uma vez. Então, por exemplo, aqui, ó, neste caso aí, a probabilidade da união vai ser o quê? A probabilidade de A, que é o quê? Quantos elementos tem? A tem probabilidade de ser um múltiplo de 2. 3, certo? Sobre o número de elementos do espaço amostral. Mais a probabilidade de ser um múltiplo de 3. O 3 e o 6 são 2 elementos. Menos a interseção. Como é que eu calculo a probabilidade da interseção? Quantos elementos tem na interseção? Tem um aqui, ó. Tirou a interseção. Certo? Então, soma de frações com denominadores iguais, conserva o denominador e opera os numeradores. 3 mais 2, 5, menos 1, 4. Né? E agora sim, eu vou simplificar. 2 terços. Certo? E aí ficou, esse aqui ficou igual àquele lá de cima que eu tinha antes. Ok? Simples assim. Se os elementos... Ah, tá. Qual é a fórmula que importa? A fórmula que importa é essa aqui, ó. A probabilidade da união é essa aqui. Pronto. Quando você tiver união de dois, aqui eu estou falando de 2. Quando você tiver união de 2 conjuntos, tá? De 2 eventos, mais especificamente, né? O conjunto não é bem o que interessa, sim os eventos. Você calcula a probabilidade da união de 2 eventos, somando a probabilidade do primeiro evento, mais a probabilidade do segundo evento, menos a probabilidade da interseção entre eles. É essa fórmula que importa. E a outra, professor, a outra não importa. É essa que importa. Por quê? Porque se eles forem disjuntos, o número de elementos da interseção vai ser 0. Então isso aqui vai dar 0 de qualquer jeito. Então você só precisa se preocupar com essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula é uma possibilidade que você tem. Quando você estiver calculando a união, você tem essa chance aí, tá? Então agora vamos para, infelizmente são poucos exercícios, mas são 2 exercícios, a gente vai trabalhar um pouquinho mais o que puder revisar nos exercícios.